O rei Salomão, no nosso curso, ele vai se servir de inspiração. Só que a gente muitas vezes não conhece essa figura, então eu estou dedicando esse módulo para a gente conhecer um pouco mais sobre a vida do rei Salomão e no final das contas, se você prestar bem atenção, já há grandes ensinamentos da mentalidade dele, da forma dele atuar e ele acaba sendo uma pessoa de sucesso único na história do povo de Israel. O rei Salomão, ele era filho do rei Davi. Na época dele, então, teve o rei Saul, depois o rei Davi e finalmente o rei Salomão. Tá? E é claro que depois a gente tem as histórias que vêm depois. O rei Davi, ele por si só, ele foi muito querido aos olhos de Deus, ele casa com algumas mulheres, tem muitos filhos, só que Deus fala para ele que tem um filho que, dentre todos esses filhos que tem uma capacidade muito grande, esse é que vai continuar o reinado de Israel. Ele é nada mais, nada menos do que Salomão. Então, mesmo que Salomão tinha irmãos que foram contra o seu pai, irmãos que tentaram usurpar o poder do seu pai em vida ou tentar garantir que eles é que vão se tornar reis depois do rei Davi, o rei Salomão ele consegue também superar desafios e assim ele se torna o rei de Israel. Lembrando que o rei Davi é quem consegue trazer uma estabilidade finalmente ao reinado de Israel. O povo de Israel entra na terra de Israel com Josué, leva muitos anos com a ideia de não ter um líder, não ter um rei. Todo o livro de Juízes fala sobre isso. E aí com o rei Saul começa uma nova jornada que ela começa a se estabelecer, começa a se estabilizar com o rei Davi. Mas o ápice é o rei Salomão. Uma época de prosperidade sem igual, uma época de reputação, da presença divina de uma forma fortíssima, de paz e muitos outros benefícios. Então, o rei Salomão, ele é filho do rei Davi, ele recebe um reinado que começa a funcionar bem e aquilo que era bom, ele torna excepcional. Então, vamos conhecer um pouquinho. A gente começou até a falar, a gente sabe que Salomão é filho de Davi com Batseba, uma história que muitas pessoas até têm muitas dúvidas, será que estava certo, estava errado? Mas no final das contas, quando Deus escolhe o rei Salomão, isso já é uma prova de que Davi e Batseba realmente tinham que casar. Muito bem. O rei Salomão, então ele é educado, junto com outros irmãos que querem se tornar reis, mas no final das contas ele sabe se impor, ele sabe ter as pessoas corretas do lado dele e, além disso, ele tem o apoio do profeta Natan, que fala com o seu pai, o rei Davi, para que Salomão assuma o reinado. Ele assume esse reinado e logo no começo acontece uma coisa muito interessante. Deus aparece num sonho para ele, um sonho profético. Nesse sonho profético, Deus fala, você quer riqueza ou sabedoria? O rei Salomão responde, eu quero sabedoria. E Deus, nesse momento, fala, você começou muito bem, porque sabedoria é a coisa mais preciosa que existe na vida. Se uma pessoa tem sabedoria, se uma pessoa tem conhecimento, ela vai conseguir alcançar todos os seus objetivos. E Deus, então, agracia Salomão não somente com sabedoria, mas também com muita riqueza. Então, ele ganha 2 presentes ao invés de um só. Mas ele é conhecido na história, apesar da riqueza, como o homem mais sábio da história. E a parte desse sucesso que ele teve, sem dúvida, está ligado a isso. Agora, vejam bem, apesar de um rei muito importante, ele também era um juiz que ajudava as pessoas. Quando os sábios não sabiam o que fazer, eles recorriam ao rei Salomão. Uma história que a Bíblia conta para a gente, que ilustra esse fato muito bem, é quando 2 mulheres, inclusive muito simples, prostitutas, que viviam juntas, elas vêm até o rei Salomão com uma causa inusitada. Elas trazem um bebê. E esse bebê está vivo lá e cada uma fala, mas ele é o meu filho. O filho dela morreu de noite, ou seja, na verdade existiam 2 filhos, 2 recém-nascidos, e cada uma está falando, olha, um deles está vivo, o outro infelizmente acabou falecendo. E ela fala, o vivo é meu e o morto é da outra. O rei Salomão, ele não sabe de nada,
Os sábios não sabiam como resolver o caso. O rei Salomão, ele escuta muito bem os argumentos de cada uma. Se você presta atenção no texto bíblico, você percebe a atenção que ele teve. E aí, no momento, ele solta uma bomba de inteligência. Ele fala, olha, a gente tem uma regra. Se duas pessoas falam que um objeto é delas e a gente não tem provas, a gente tem que repartir esse objeto. Vamos repartir o bebê. Então, metade fica com uma, metade fica com a outra. A mãe verdadeira, ela fala, não, de forma alguma, se o meu bebê vai ser cortado, ele vai morrer, então eu prefiro que ele fique na mão de outra pessoa do que ele morrer. E a outra falou, não é uma decisão justa. Nesse momento, Salomão já sabia quem era a mãe. A gente vê aqui a sabedoria, a capacidade de escutar, de saber a verdade, o discernimento. E é por isso que ele também se torna um grande juiz. Durante a sua vida, ele teve, logo no começo do reinado também, um objetivo muito grande. Até a vida dele, o povo de Israel tinha um tabernáculo, uma casa de Deus, mas não era realmente uma casa, era uma cabana, era algo muito provisório, muito transitório. Ele falou, não está certo isso, até porque não é a vontade de Deus, está na hora de construir o grande templo de Jerusalém. Acaba se chamando o grande templo até de Salomão, mas era o grande templo de Jerusalém, uma casa de Deus, uma casa que Deus, ele dá todos os projetos do que tem que ser feito, cada coisa, o candelabro, a arca sagrada, a mesa dos pães e assim por diante, o altar de sacrifício, o altar do incenso e muitas outras partes. Um projeto arquitetônico, um projeto que exigia muito planejamento, inovação tecnológica, muito ouro, muita prata, muitos recursos. Parecia impossível, a ponto de que nem o pai dele tinha conseguido fazer isso. Só que a gente falou que Salomão, ele era dotado de uma sabedoria e ele usava isso com disciplina. E ele acaba conseguindo planejar a economia de Israel para que ela funcione. Ele consegue contratar as pessoas corretas e mais, aquilo que ele não tem em Israel, ele consegue importar. Ele faz acordos comerciais e então há um desenvolvimento espetacular. Ele tinha o objetivo do grande templo, mas ao mesmo tempo ele faz toda a economia se movimentar, ele faz a mentalidade das pessoas se transformar. A ideia da inovação, a ideia daquilo que parece impossível, a gente vai conseguir fazer, a gente vai fazer nossa parte, a gente vai pedir para Deus fazer a parte dele também junto com a gente, mas a gente vai se esforçar. Então ele começa a fazer acordos comerciais, ele começa a mostrar para as pessoas como é que eles vão construir essa casa e no final das contas, essa casa é erguida e é algo impressionante. É tão impressionante, a presença de Deus estava lá e isso chegou aos ouvidos das pessoas do mundo todo, a ponto de que os grandes reis do mundo iam lá visitar ele. Muitas princesas e rainhas queriam casar com ele. Por exemplo, uma das mais famosas foi a rainha do Egito, que casa com ele, acaba até pecando, ela continua idólatra, e a rainha de Sabá, muito famosa, que veio da Etiópia, até tentando provar a sabedoria do rei Salomão, que ela tinha escutado da Etiópia. Isso é para você ter uma ideia da reputação dele e do reinado. Então, a gente vê, ele também desenvolve agricultura, ele consegue um período de paz, ele constrói um exército poderoso que nem sempre precisa atacar. Só de você mostrar que você é poderoso, que você é forte, as pessoas param e te respeitam. Então, ele consegue trazer paz, e essa paz, ela permite uma tranquilidade para trazer a prosperidade ao povo de Israel, a um reinado. E você vê realmente um apogeu impressionante, nunca antes visto. Nesse momento da história, Israel era um império, era o lugar mais importante do mundo, reconhecido por todas as pessoas. O rei Salomão, então, ele acaba levando essa influência ao mundo todo. Ele não tem problema de ensinar, entre aspas, os segredos do sucesso para todas as pessoas. E é por isso que também, na vida dele, ele escreve livros muito importantes. Livro de Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, o livro de Provérbios e ainda outros ensinamentos. Então, no final das contas, a gente tem um modelo
de mentalidade, de comportamento, de ações que são inspiração para o povo de Israel e, na verdade, para a humanidade toda. Se a gente conseguir aprender aquilo que o rei Salomão deixou de legado, inevitavelmente a pessoa também vai construir o seu reinado de prosperidade e de sucesso.